Então, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula aí de sistemas hidráulicos e pneumáticos. Hoje, dia 16 de novembro, segunda-feira, turma do horário CD noite. Pessoal, eu fiz uma mudançazinha na nossa última prática. Segundo o nosso cronograma, era a aula prática de válvulas temporizadoras. A temporizadora ficaria bem simples, a gente pode ensinar lá no laboratório, direto na hora da aula prática. E aí eu quis colocar uma coisa um pouco mais abrangente para vocês. Eu coloquei uma prática que a gente tem, é a prática número 9. Tem semestres que a gente acaba avançando um pouco mais, outros avançam um pouco menos. E aí essa é uma prática mais para frente que a gente tem, que é a parte de um processo pneumático onde a ferramenta está em trabalho. Por exemplo, processo de estampagem, né? De uma chapa, uma eletrocalha, na verdade, por meio de ferramentas pneumáticas. Então, como vocês podem ter visto na animação, vem uma chapa lisa, plana, né? Vem o primeiro atuador, faz um primeiro dobra, depois esses dois atuadores fazem um fechamento ali em cima. E aí ele tira essa aba puxando aqui da calha puxando aí do molde. Então é um processo pneumático, onde tem a conformação de uma chapa, que é o processo de estampagem, com a utilização de 3 atuadores. Esses atuadores, eles são alimentados por ar comprimido, atuadores pneumáticos. E aí, qual que é a proposta dessa nossa aula? Vamos lá. Você é o engenheiro ou a engenheira, né, que foi contratado para realizar o projeto de dimensionamento de uma prensa pneumática para uma empresa que produz canaletas de aço. Neste projeto, será necessário tanto elaborar o circuito pneumático, que irá realizar a conformação do produto, como também dimensionar os atuadores pneumáticos conforme as forças aplicadas. Tá? Então, tem essa animaçãozinha aqui ao vídeo. Esse material, toda essa animação, eu já coloquei disponível para vocês. Acabei fechando aqui o AVA. Disponível no AVA, tá? Então, lá no AVA tem todo o material da nossa aula agora, como também o vídeo animando, mostrando essa sequência. E aí, esse é o nosso objetivo, dimensionar, né, e fazer o circuito para controle do mesmo. Então, se você observar, são 3 atuadores, nós vamos colocar o descritivo deles. Na primeira etapa aqui, você apoia a chapa. Na segunda, o atuador desce. Na terceira, avança o primeiro lateral, segundo lateral, e no final todos recuam e fica livre a chapa. Só abrindo o AVA aqui. Sequência de operação deverá seguir a seguinte lógica. O operador irá posicionar a chapa sobre, né, o molde e dar início ao processo. Ele deverá acionar o botão 1 para que o atuador de duplação central, esse aqui, ó, deverá avançar de forma lenta com uma força de 300 kg. Posteriormente, ele deverá acionar os botões 2 e 3 para que os 2 atuadores de simples ação retorno por mola, os atuadores laterais, a avançar de forma lenta com uma força de 200 kg cada. Ao final das 3 etapas, o operador deverá acionar um 4º botão, a fim de realizar o retorno em velocidade normal de todos os atuadores. Ou seja, ele aperta o primeiro botão, coloquei até uma animação aqui para demonstrar para vocês que, ó, primeiro botão, avança o primeiro, segundo, avança o segundo, terceiro, avança o terceiro atuador e quarto, todos retornam. Tá? Novamente, apertou o primeiro botão, o primeiro avanço, maior. Segundo botão, avança o primeiro lateral. Terceiro botão, avança o terceiro. No quarto, todos retornam, tá? É um processo simples. Você quer só apenas um pouco de raciocínio lógico para realizar a montagem, tá? Dentro do AVA, só um instante que eu estou abrindo aqui, eu acabei fechando sem querer. Então, aqui dentro da nossa aula de segunda-feira, tem aqui a aula 20, teoria da prática 9, correto era a prática 6, a gente fez a prática 9. Então, tem a apresentação, tem o roteiro e princípio de funcionamento da prática 9. Então, eu coloquei o videozinho que tem essa animaçãozinha mostrando a sequência de operação, tá? Estabeleça o circuito pneumático conforme
a demanda, realize o teste em sua bancada e apresente o diâmetro dos atuadores. Então essa é a nossa proposta aí para esta atividade. Pressão de rede disponível de 10 bar. É apenas uma lógica, mas é uma lógica que você vai controlar 3 atuadores com 4 botões, tá? E aí você vai fazer toda a sequência lógica operacional desse sistema. Uma coisa interessante, só abrindo aqui. Então tem o roteiro para vocês, tem toda a mesma explicação que foi dada aqui na aula, está lá disponível. Fala do procedimento experimental e da lógica. O objetivo de vocês é desenvolver esse circuito e calcular a pressão necessária, o diâmetro necessário para os atuadores. Lembrando que a pressão de rede disponível é de 10 bar. Se a pressão de rede, a pressão de trabalho, ela é abaixo, né? E aí, a partir dessa atividade, vai entrar um roteiro aqui para vocês. Eu vou entrar aqui no nosso cronograma, só para demonstrar. Então, hoje é o dia 16. Vamos aumentar um pouco aqui mais. Hoje, dia 16, ó, aula teórica prática número 6, é a nossa última aula prática, tá? Espero que vocês tenham gostado aí das atividades, utilização da bancada e montagem dos sistemas. Então, teremos aula presencial na quarta, aula presencial na sexta. Próxima semana, segunda-feira, atividade de avaliação, como se fosse a nossa AV2, né? É uma segunda prova, onde a gente vai contemplar circuitos pneumáticos. Então, serão lógicas de montagem, igual nós estamos propondo aqui agora, tá? Aqui nós estamos propondo uma lógica para vocês pensarem e desenvolverem. Nada muito diferente do que a gente está fazendo em sala de aula. E aí, teremos uma prova na segunda, teremos uma recuperação na quarta-feira, tá? Para aqueles alunos que perderam ou que quiserem tentar melhorar a nota aqui da primeira. Sexta-feira que vem, dia 27, não tem aula, ela vai ser antecipada. E aí, na segunda-feira, dia 30, nós vamos fazer exercícios aplicados para que no dia 7 a gente faça o projeto final da disciplina. Eu estava vendo esse projeto final, provavelmente nós vamos dar um tempo aí, tipo, entregar numa quarta para receber na segunda, vai ser um tempo para desenvolvimento. Eu não vou deixar ele em uma única aula, não, que ele ficou um pouquinho apertado por horário de aula. Então nós vamos colocar ele com um certo tempo aí para desenvolvimento, ok? Pessoal, no mais, é isso a aula de hoje. Diferença da aula de hoje, eu não vou resolver o circuito. Gostaria que vocês pensassem, tirassem dúvidas, vissem aí a lógica de funcionamento. Lembrando, se apertou o primeiro botão, o atuador avança primeiro, apertou o segundo avança, apertou o terceiro avança, apertou o quarto, todos retornam. Uma coisa muito interessante aqui, aqui ele está numa lógica simples e direta, mas você pode montar uma lógica também onde, se eu apertar o segundo, esses não avançam em função do primeiro, mas isso é para quem quiser evoluir, pensar um pouco mais. Usaria as válvulas lógicas, né? Dá para a gente montar então que só vai avançar os demais se o primeiro tiver avançado e só vai retornar todos se os de baixo estiverem acionados. Então, é uma lógica aí que você pode pensar como desenvolver, tá? Não foi solicitado agora, mas tem aqui o que foi solicitado, ok? Deu para entender a lógica? Alguma dúvida? Professor, aí tem que levar para a aula prática de quarta-feira, é isso? Isso, aí quarta-feira vamos montar na bancada. Validar o seu circuito lá. E aí lá a gente já pode fazer outros incrementos, né? Como eu falei agora, parte de segurança, a gente pode fazer sensoriamento, pode fazer um ciclo automático do processo. E aí dá para ir incrementando conforme a necessidade. Alguma dúvida a mais? Conseguiram entender a lógica? O primeiro videozinho aqui, ele demonstra legal aqui o acionamento. Esse vídeo que está disponível para vocês. Pessoal, alguém tem alguma consideração?
deixaria o resto da aula aí para vocês pensarem com calma e desenvolverem já o circuito. Não Professor, deixem... Pode falar, Bruno. Lá no Floyd, pode me mostrar só onde é essas botoeiras? Sim. O botão é 3 duas vias. Ou você fala elétrico? Ah, então usa como se fosse na própria válvula, né? Isso, exatamente. Ah, É o circuito comum que a gente está montando, sem problemas de acionamento. A gente vai montar aqui uma 3 duas vias, convencional. Ó. Aí vai pegar a válvula aqui e colocar um botão nela. Só um minuto. Botão e retorno por mola. Opa. Ou botão e retorno por botão, como achar melhor. Entendeu? É nessa lógica mesmo. Beleza. Tranquilo? Agora, se você for fazer elétrico, é muito mais fácil. Mas tudo bem. Tranquilo? O pessoal já está colocando os nomes aí. Vamos lá, pessoal. Alguma dúvida, algum questionamento? Muito simples. Eu só acho que na hora que estiver montando aqui, a gente vai sofrer um pouquinho aí. Sofrer não, vai surgir algumas dúvidas, mas vocês vão parar com calma, vão pensar, e aí vocês conseguem desenvolver. Ok? Desculpa, professor, não consegui entender. É uma atividade, uma avaliação que é... Não, é só aula prática. Só que dessa hoje eu não desenvolvi ela. A gente colocou a problemática aqui, ó. Você deve dimensionar um circuito para controlar esse sistema de estampagem, né? Então, o operador posiciona a chapa, deverá apertar o primeiro botão para o atuador duplação, que é esse central aqui, ó, avançar de forma lenta com uma força de 300 quilos. Aí, a partir daí, ele vai apertar os outros dois botões, 2 e 3, né, ó, para que o atuador de simplização e retorno por mola, que são esses laterais, faça o fechamento da calha. E, por final, ele aperta um quarto botão que os 3 atuadores retornam e a chapa fica livre aqui para ser retirada da matriz. É só montar essa lógica. Tranquilo, entendi, professor. Beleza? Aí nós vamos lá para a bancada. A partir do momento que você monta ela simplesmente na bancada, a gente pode ir incrementando. E aí a gente vai discutindo, que é o intuito da aula também, que é interessante. A gente fazer um circuito lá de segurança, né? Um bimanual, talvez, de acionamento. Alguma forma lá de a gente só conseguir avançar o 2 e o 3 se um já tiver avançado. E assim por diante. Tranquilo? Então, o 2 e o 3 tem que acionar juntos, né? Não, pode ser independente. Pode ser ou 2, ou 3, ou 3, ou 2. Não tem diferença, são os laterais. Entendeu? Pronto. Beleza, tranquilo. Inicialmente, aqui, da forma que dá para a gente montar, independente de qual acionário, ele vai avançar, tá? Então, se tem uma forma que você monta, que se você apertar o 2, ele vai, mesmo não tendo apertado o 1. Eu, lá na hora prática, presencialmente, quando vocês montarem essa primeira lógica, eu vou propor isso para vocês, entendeu? Se alguém já quiser pensar, para, por exemplo, só acionar o 2 e o 3, se um já tiver sido acionado. Entendeu? Não, entendi. Isso aí é uma coisa que você pode ir incrementando para deixar o seu circuito mais seguro, né? Porque pensa assim, você tem essa empresa, e aí se o cara começa ali na chapa 2 e aperta o botão 2, depois aperta o 1 aqui vai pressionar a haste do 2, e aí pode amassar ela, aí você vai ter que ir para manutenção, ou você vai perder a peça, dependendo lá do processo, vai ter refugo, né? Então você pode ir montando circuitos para, mesmo que o operador erre, aí tem a proteção para evitar, né? Para não permitir o acionamento antecipado, digamos assim. Mas quem quiser pensar nisso já pode pensar, sem problema algum. Mas inicialmente pensaria só na lógica, os 4 botões, avança 1, avança 2, avança 3, todo mundo volta. Tranquilo? Beleza, professor, tranquilo aí. Show de bola. Pessoal, usem a aula, usem o tempo da aula aí para pensar, para desenvolver, testar, teste no FluidSim, teste no software, ele contribui lá para o desenvolvimento, se você vê alguma parte que estiver fora, ele vai indicar para você e você vai conseguindo otimizar o seu processo. No mais, qualquer dúvida, questionamento, críticas ou sugestões, só entrar em contato aí pelos nossos meios de comunicação. Ferramenta Torpedo e nosso grupo do WhatsApp, ok? Aula rapidinho aí, só para passar a problemática para vocês. Pessoal, obrigado pela atenção. Boa semana a todos. Nos encontramos aí quarta-feira e sexta-feira na aula prática. Um abraço. Valeu. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, até mais. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Até mais, pessoal.